Pessoal, tive um probleminha aí no meu equipamento, tá? Mas dando sequência, eu questionava vocês em relação ao elemento subjetivo a questões de concurso. E aí mencionei para vocês aí que num concurso aí há alguns anos atrás da magistratura foi questionado para assinalar a alternativa incorreta em relação a esse tema que nós estamos analisando aqui no 250, ou seja, em relação ao seu elemento subjetivo. Tá? No enunciado lá, né, questionava, pedia para assinalar a alternativa incorreta, e dentre as alternativas vinha a incorreta, onde se dizia a seguinte situação: os crimes de perigo comum, e aí esse já cai no capítulo 1º aí do título 8º, né? Os crimes de perigo comum exigem elemento subjetivo específico. Olha, parece que é um assunto, né, simples, tranquilo, mas olha como essas coisas são questionadas. Veja, em concurso da magistratura, tá? Então, são questionamentos que ocorrem constantemente sobre o 250. E aí você vira e fala o seguinte: bom, elemento subjetivo específico é o dolo com o fim de... Não, o caput não menciona em momento algum essa finalidade específica, portanto, essa é a alternativa incorreta. Há o dolo, mas não o dolo com uma finalidade específica. O legislador não diz isso, ele coloca lá o dolo de forma ampla, geral, e não um chamado dolo específico, tá bom? Avançando então na análise ainda do 250, ele é extenso, eu alertei vocês. Veja, esse crime do artigo 250, apesar de ele trazer lá o núcleo do tipo, o verbo que determina aí, ou nos dá a entender como se fosse praticado só por ação, na verdade ele é em regra praticado por ação, mas nada impede também da sua prática se dar por omissão. Tá? Então veja, o que é a ação? Nós estudamos lá na parte geral do Código Penal. A ação é o movimento corpóreo, é o facere, né? É o fazer alguma coisa. Então, o indivíduo, para causar um incêndio, geralmente ele o faz por ação. Né? Ele precisa pegar lá o álcool ou a gasolina e etc. e despejar em um determinado ponto. Ele precisa pegar um palito de fósforo e riscar e atear em alguma coisa, enfim, ele precisa geralmente fazê-lo mediante uma ação. Mas não é impossível praticar o crime 250 mediante omissão, portanto, admite-se as duas formas. Cuidado com isso, tá? Então veja, na omissão, no não fazer aquilo que a pessoa deveria fazer, significa... É preciso, no caso concreto, a pessoa ter o dever jurídico de evitar o incêndio e não fazê-lo. Deixar que o incêndio ocorra por não fazer aquilo que deveria fazer. Então, imagine você na seguinte situação. O indivíduo acaba provocando, causando, né, o incêndio acidentalmente. Tá? Então, não há a questão lá dolosa. Acidentalmente, ele estava com um cigarro na mão e jogou o cigarro num determinado ponto, começou a pegar fogo. Ele viu que começou a pegar fogo. Se ele fosse lá de imediato com o pé e batesse o pé em cima lá das chamas ainda em fase inicial, resolveria o problema. Mas já que pegou fogo, ele fala, já que pegou, deixa queimar. E aí ele permanece omisso, tá? Esta é a situação. E aí essas chamas vão se alastrando e ganha proporções que ele perde o controle sobre elas a partir de um determinado momento. Então veja, há o crime quando a pessoa vai lá e ateia fogo, mas há o crime também como quando ele ocasiona essa combustão de forma acidental, poderia imediatamente ter eliminado essa combustão, essas chamas, mas ele acaba se omitindo. Ele fala, já que pegou, deixa queimar. E aí as chamas se alastram de forma que gera situação de perigo. Então, pode ser praticado tanto por ação como por omissão. Atentem-se a esse detalhe, tá? Não há impossibilidade alguma da omissão.
O crime do 250, precisa tomar muito cuidado com isso também. Outro detalhezinho importante que eu preciso passar aí para vocês é que lá quando nós estudamos classificação de crime na parte geral do Código Penal, nós estudamos os crimes classificados como sendo os transeuntes e os não transeuntes. Ou seja, o crime transeunte é aquele que passava e não deixava marcas, não deixava vestígios, tá? Portanto, eu não precisava de perícia. Os crimes não transeuntes eram aqueles crimes que deixava marca. Veja, não transeunte, imagine, memorize, não transita. Se não transita, fica. Se fica, deixa vestígio. Se deixa vestígio, eu preciso de perícia. Então, o crime de incêndio, ele é classificado, do 250, ele é classificado como crime não transeunte. O que significa deixa vestígio. Pô, e como deixa vestígio, né? Deixa e muito vestígio. Portanto, ele é classificado como um crime não transeunte. Ele deixa vestígio, porque se ele não transita, ele fica. Se ele fica, há vestígios. Se há vestígios, eu preciso de perícia. Portanto, ele é de perigo concreto e eu preciso de perícia para demonstrar exatamente essa situação de risco, essa situação de perigo, tá? Por isso que ele é classificado como de perigo concreto e perigo comum, número indeterminado de pessoas. Na quesitação ao perito, você precisa questionar isso. Você precisa dizer, primeiro, se houve o incêndio, se houve a queima, se houve a combustão, de que material foi, aonde que se iniciou, tá? Se é possível indicar quem o deu causa, tá? E também você vai questionar se esse perigo gerou risco, né? Se houve risco a número indeterminado de pessoas e bens. E por que eu preciso disso? É só você dar uma olhadinha no 173 do CPP, Código de Processo Penal. O legislador é claro lá no 173, dizendo que no caso de incêndio, né, os peritos precisam verificar a causa, né, o que originou, né, o local, o lugar, aonde que começou, né, esse perigo, e se desse perigo, resultou para a vida ou para o patrimônio alheio uma situação de risco, uma situação de perigo. Portanto, além do 250 você extrair essa necessidade, isso é reforçado lá pelo 173 do Código de Processo Penal, tá bom? Atentem-se a esta situação, que ela é relevante, ela é importante. Avançando mais um pouquinho, ainda em relação ao 250 caput, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo? Aqui é fácil, não há discussão, tá? Tanto o sujeito ativo como o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa. Nós estamos diante de um crime comum. Inclusive, pode ser sujeito ativo, tá? Cuidado, tá? Pode ser o sujeito ativo o proprietário da coisa incendiada. O exemplo do carro que eu dei lá para vocês foi, inclusive, uma questão de concurso, tá? O cara era dono do carro e ele ateou fogo no carro dele. Portanto, nada impede. Eu sou o dono da minha casa e eu ateio fogo na minha casa. Tá? Nada impede o sujeito ativo ser o proprietário. Aliás, muitas das vezes é exatamente o proprietário da coisa que causa o incêndio na própria coisa. E dali é que há a extensão da situação de risco. O crime é comum, qualquer pessoa, inclusive o proprietário do bem incendiado, tá? O sujeito passivo aí é a vítima, nós já falamos isso, em todos os crimes é o Estado, o sujeito passivo primário, né? Nós temos sempre o Estado, e nós podemos ter também, como sujeito passivo, as pessoas ou os bens expostos a risco. Geralmente é mais difícil você conseguir determinar quais são, porque é um número indeterminado. Portanto, subentende-se que é uma grande quantidade de pessoas, muitas vezes não identificadas ou quase sempre não identificadas. Consumação. Consumação e tentativa, mais 2 pontos relevantes dos 250. Quando que há a consumação do crime de incêndio? Tá? A consumação ela ocorre, pessoal, no momento em que o fogo se expande. Veja que não é no momento que o indivíduo ateia o fogo, porque eu mencionei para você que você pode causar uma queima, uma combustão e o fato ser atípico, desde que essa conduta não gere
perigo comum. Então, o crime vai se consumar no momento em que o indivíduo causa o incêndio, de maneira que essas chamas se espalham, se expandem, assumindo proporção que torna difícil a sua extinção. Ou seja, aquela pessoa que gerou não consegue mais controlar. Ela perdeu o controle sobre aquilo. É nesse momento que o crime se consuma. Por quê? Porque é nesse momento que há situação de perigo, de risco. Tá? Nós estamos tratando de crime contra a incolumidade pública de perigo comum. Portanto, não basta o indivíduo causar o incêndio, é necessário causar o incêndio e gerar perigo a um número indeterminado de pessoas. É nesse momento que o crime se consome. Então a pessoa foi lá, ateou fogo num monte de roupa dentro da casa dele e se afastou. Tá? Essas chamas sobem pela parede, atinge o teto. Quando ele toma conhecimento da proporção, ele corre lá e começa a jogar água, mas já não tem mais controle sobre isso. É nesse momento que o crime se consumou. É porque agora há o risco a um número indeterminado de pessoas, tá bom? Tentativa é possível? É perfeitamente possível, tá? É cabível. Nós estamos diante de um crime plurissubsistente, tá? Plurissubsistente. 2 ou mais atos, portanto, é perfeitamente possível a tentativa. Então, imagine vocês a seguinte situação, vou colocar aqui para vocês um caso real, um caso prático, tá? Que eu acompanhei. A pessoa pretendia, num local onde havia uma grande quantidade de veículos, causar um incêndio com a queima de um. Dali o fogo se espalharia, colocando em risco todos os demais que ali se encontravam. Tá? E a pessoa vai lá então com uma garrafa PET com etanol, tá? E joga etanol em volta do carro e dentro do carro, que está aberto. Aí pega um palito de fósforo, risca num jornal, pega o jornal, papel, pedaço comprido de papel com fogo, e ele corre e joga. Tá? Mas ao jogar o papel, esse papel cai a um espaço da onde estava o líquido inflamável, de forma que ele foi queimando e não conseguiu atingir o etanol e, portanto, se espalhar. Tá? Sentiu-se o cheiro do etanol, uma pessoa correu e ainda conseguiu identificar o indivíduo que pretendia causar o incêndio. Estamos diante de uma situação de tentativa do artigo 250 do Código Penal, porque perfeitamente, se as chamas tivessem atingido aquele produto inflamável, ninguém mais conseguiria controlar aquela chama de forma que causaria um dano imenso a vários veículos. Essa situação de risco, ainda que não tenha iniciado a queima daquele veículo específico. Tá? Aí nós ficamos da forma tentada. Tá? Mas cuidado, lá, voltando lá na parte geral do Código Penal. E a parte geral nos acompanha em todos os tipos penais. Se a pessoa, após atear fogo, né, então ele foi lá, riscou o palito de fósforo em um determinado objeto para haver a queima, de forma a queimar tudo. Logo depois que ele faz isso, ele acaba então, diante dessa situação, desistindo. Tá? Nós estamos diante da hipótese de desistência voluntária ou, dependendo da situação, de arrependimento eficaz. Então, se a pessoa ateia fogo e ele próprio, veja que não é mais circunstância alheia à vontade do agente, na tentativa aí que eu mencionei, foi circunstância alheia à vontade dele. Ele jogou e o vento impediu que aquele jornal chegasse no líquido inflamável. Então, foi uma circunstância alheia, tentativa. Agora, se a pessoa tivesse ateado lá o etanol, e não tivesse riscado o palito e jogado o papel, aí nós estaríamos diante de uma outra situação, tá? Que não seria a da tentativa. Ou seria uma desistência voluntária, ou se o fogo pegou e ele foi lá e conseguiu debelar essa chama logo no início, estaríamos diante aí de um arrependimento eficaz. Então, cuidado com essas questões para vocês não confundirem desistência voluntária e arrependimento eficaz com tentativa. Na desistência voluntária e arrependimento eficaz é o próprio agente que evita o risco. Na tentativa, é uma circunstância alheia à vontade dele que não deixa o risco se iniciar, tá bom? Atentem-se a esses detalhezinhos, porque é aí que reside muitos questionamentos a respeito dessa matéria, tá? Outra observaçãozinha importante.
Se a intenção do agente, cuidado com isso, se a intenção do agente, do sujeito ativo, for a de matar, mediante o uso do fogo, né, ateando o fogo, então, por exemplo, a pessoa quer matar o dono de uma casa lá que mora sozinho, mora ele, a mulher dele e os filhos, pessoas determinadas. E ele vai lá e ateia fogo na casa para matar essas pessoas, tá? Ou dentro de um carro. Agora nós estamos diante de um crime de homicídio qualificado, consumado ou tentado pelo emprego do fogo, qualificado pelo emprego do fogo. Ah, professor, mas espera lá. E se dessa situação ele queria botar fogo na casa para matar todo mundo que estava dentro da casa? Né? Na casa moravam 4 pessoas. E ele usa fogo, então ele vai lá, joga etanol à noite em volta da casa, nas paredes da casa e etc. Feito tudo isso, embebecida a casa com etanol, ele vai lá e risca um palito de fósforo para matar as pessoas que estão lá dentro. É homicídio qualificado, é homicídio qualificado. Mas o fogo se expandiu de tal forma que perdeu o controle e colocou em risco todas as casas circunvizinhas. Agora eu tenho uma única conduta com 2 crimes. Agora eu tenho o homicídio qualificado e o crime de incêndio em concurso formal, tá bom? Aí se não houve a situação de perigo, tá? O fogo não se expandiu, ele entrou dentro do quarto onde estava a pessoa que ele queria, dormindo, ele ateou o fogo em volta da cama e queimou só a cama com a pessoa ali dentro. Aí ele vai responder só por homicídio qualificado, tá bom? Cuidado com esses detalhezinhos aí, tá? Nós também podemos ter uma situação de dano qualificado pelo uso de substância inflamável, tá? Que eu já até mencionei anteriormente. Está lá no 163, parágrafo único, inciso 2. Cuidado agora, pessoal. A pena do 163, parágrafo único, inciso 2, é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Tá? Enquanto a pena do crime de incêndio é uma pena maior, tá? Então veja, nessa situação, o dano só se caracteriza quando o perigo gerado pela substância inflamável não é um perigo comum. Se for um perigo comum, ou se desse dano qualificado pela substância inflamável gerar um perigo comum, aí o artigo 250 do Código Penal acaba absorvendo o dano qualificado pelo uso de substância inflamável, tá bom? Então veja, houve o dano e o dano foi decorrente de substância inflamável, tá? Em regra seria o 163, parágrafo único, inciso 2, só que a pena dele é menor do que a pena do incêndio. Logo, se desse dano qualificado pelo uso de substância inflamável ficou demonstrado que houve o perigo a número indeterminado de pessoas, o artigo 250 acaba absorvendo o dano qualificado pelo uso de substância inflamável, porque o 250 tem uma pena maior, tá bom? Então, cuidado com essa situaçãozinha aí. Vou transmitir aqui para vocês, vou passar aqui para título de exemplificação 2 situações. Imagine vocês a primeira hipótese. Um indivíduo qualquer aí, indivíduo A, né, ele toma conhecimento que o B, né, estava com outra pessoa dentro do carro. Né? Imagine vocês um casal. Né? Casal, o marido ou a mulher, tanto faz, tomou conhecimento. Ó, tua mulher ou teu marido está com outra dentro do carro em tal lugar. A pessoa vai lá e comprova isso. Vê o marido com outra mulher dentro do carro, ou o marido vê a mulher com outro homem dentro do carro. Entenderam essa situação? O casal, um dos integrantes aí desse matrimônio, tá? A mulher ou o homem, né? Não vou usar o homem ou a mulher porque fica parecendo que você está defendendo um ou outro. Então, pode ser a mulher ou pode ser o homem nessa hipótese. Mas imaginem vocês essa cena, tá? O marido pega a mulher com outro dentro do carro, ou a mulher pega o marido com outro dentro do carro. O marido ou a mulher, para se vingar, vai lá e na madrugada ateia fogo no carro. Tá? Então o marido chega em casa achando que a mulher não viu ele com outra dentro do carro, e a mulher viu. Fala, deixa, você vai ver se você vai me trair mais. Eu vou meter fogo no teu carro, você vai tomar um prejuízo do tamanho do mundo.
Aí ele deixa o carro estacionado lá, ou na rua, ou na garagem da casa dele. Na madrugada, enquanto ele está dormindo, ela vai lá e lota o carro dele de papelão, joga substância inflamável no carro e ateia fogo. Tá? Veja, cuidado com essa hipótese. Se não houve o perigo de dano a número indeterminado de pessoas ou de bens, eu estou diante de um crime de dano qualificado. Tá? Não importa, crime de dano qualificado. Vai responder só pelo 163, parágrafo único, inciso 2. Morreu o assunto. Então o carro estava na garagem, só queimou o carro. Mais nada. Dano. Perfeito? Mas se a pessoa começa a atirar garrafas, por exemplo, aquelas, não sei o nome daquele negócio, garrafa, aquele pavio, né? Etanol lá dentro, bota aquele paviozinho, risca, e começa a jogar a garrafa com esse líquido inflamável, tá? Numa ou em diversas casas. Né? A pessoa saiu revoltada aí com 4, 5 garrafas na mão e vai jogando, cada uma numa casa. Coloca em risco os moradores. Sai todo mundo correndo das casas, todo mundo desesperado, o fogo já queimando lá as casas e etc. Agora, nessa situação, ainda que houvesse aí a intenção só do dano, é óbvio que houve um perigo comum. Se houve um perigo comum, o dano passa a ser um crime subsidiário. Tá? Conflito aparente de normas. Ele vai responder pelo 250, que tem uma pena mais gravosa, portanto, ela consome o crime de dano, ela absorve, quer dizer, o crime de dano, tá bom? Uma outra situação, se alguém, por exemplo, pratica um furto, olha a situação agora, o indivíduo entra numa residência e pratica um furto, tá? E aí ela quer fazer com que os vestígios, os sinais da prática desse furto desapareçam, e para isso ela bota fogo no imóvel, né, para ocultar a subtração, para fazer desaparecer o crime anterior. O indivíduo arrombou a porta e foi lá e subtraiu bens. Ele falou, não quero que ninguém descubra que eu fiz isso. Ele vai até fogo, ele desaparece o dano na porta, desaparece os bens, porque ninguém sabe se foram subtraídos, se foram queimados. Então, para encobrir aí, para ocultar a subtração, ele ateia fogo no imóvel. Pessoal, cuidado, tá? Nesta situação, ele vai responder pelo crime de furto em concurso material com incêndio, se ficar demonstrado que o incêndio gerou o perigo coletivo, o perigo comum, tá? Não há dúvida em relação a isso. Ele vai responder pelo furto em concurso material com incêndio. Por quê? Porque são dois bens jurídicos distintos. Um é o patrimônio, outra é a incolumidade pública, tá? Situação de perigo comum. E ainda nessa hipótese aí, a pena dele será agravada lá pelo artigo 61, inciso 2, a linha B. Por quê? Porque no furto ele utilizou-se aí de um meio para ocultar o crime de furto, o crime anterior. Nós temos essa situação como circunstância agravante lá do artigo 61, inciso 2, a linha B do Código Penal. Olha como a situação parece simples, mas vai gerando umas outras situações aí mencionadas, tá? Aumento de pena, um outro tópico aí que a gente precisa analisar. Pessoal, veja, se a finalidade do incêndio é obtenção de vantagem pecuniária, cuidado com isso, tá? Agora, a hipótese é de aumento de pena. Então, veja, o Código Penal traz essa hipótese de obtenção de vantagem pecuniária. Vamos fazer análise sobre isso, tá? Então, seguindo aí a nossa verificação. A pena é aumentada pelo Código Penal em duas situações. Na primeira, é se a finalidade é a obtenção de vantagem pecuniária, tá bom? E qual vem ser a segunda hipótese, tá? Também inserida aí no 250. Se em razão do local em que é provocado o incêndio. Então, são duas situações que nós precisamos analisar aí, tá? O parágrafo 1º vai lá e diz o seguinte, ó,
as penas aumentam-se de 1/3 se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, em proveito próprio ou alheio. Essa é a primeira hipótese. Vamos analisar ela, depois a gente analisa a segunda, que é mais extensa aí, e a gente vai fazer uma análise mais rápida dessa segunda hipótese, que é em razão do local, tá? Então, vamos lá. Cuidado com isso. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, proveito próprio ou alheia. Veja que, primeira observação, a vantagem visada pelo agente ao realizar o incêndio precisa ser de caráter patrimonial. Ah, isso é importante. O legislador diz vantagem pecuniária. Tá? Então veja, o indivíduo provoca um incêndio porque ele quer destruir um título de crédito relacionado aí a uma dívida. Então, imagine você a seguinte situação, para ficar fácil o entendimento, bem rápido, para não ficar cansativo isso. Eu estou devendo para todo mundo. Tá? Os bancos já não me dão mais crédito, a família não me dá mais crédito. Se eu estou devendo, os amigos desaparecem. O que eu faço? Só me resta uma opção. Eu vou a um agiota, tá? Que é comportamento ilícito aí, tá? Mas é hipotético. Ou um agiota chegou lá e falou, ó, eu preciso de 50 mil reais. Ele coloca as condições. As condições é essa, o juro é tanto, você precisa me dar os comprovantes tais. Tá bom. Ele vai lá e assina lá uma nota promissória ou 2 notas promissórias, tá? Com os prazos determinados. E ele verifica que o indivíduo que fez isso arquivou esses títulos dentro de uma pastinha num determinado armário. Vencido o prazo para o pagamento, ele não tem o valor para pagar. E aí vem na cabeça dele, ora, o único meio que ele tem para me acionar são os títulos, eu vou lá, vou queimar esses títulos. E ele entra no local, despeja lá o produto inflamável sobre aquele armário, aquela gaveta, aquela mesa e etc, para queimar o título, porque está trancado. E ateia fogo. Então veja, nessa situação, ele visava queimar os títulos e com isso obter uma vantagem pecuniária. Ou uma outra hipótese, tá? E vamos parar por aqui. Né? O indivíduo vai lá e ateia fogo, né, causa incêndio num estoque de um determinado produto de um comerciante ou de uma empresa concorrente da empresa dele. Porque ele sabe que vai ter aí uma licitação para a entrega daquele produto, ele queimando o produto do concorrente, ele fica sozinho para concorrer a essa licitação e ele vai ter uma vantagem pecuniária, uma vantagem patrimonial com isso. Então veja, a pena é aumentada de 1/3 se o indivíduo realiza o incêndio com o intuito, com a finalidade de obter uma vantagem econômica, patrimonial. Ela pode ter como finalidade ele auferir a vantagem ou gerar a vantagem para um terceiro, tá? Em proveito próprio ou alheio, tá? Essa é a situação aí mencionada, tá? O aumento de 1/3, pessoal, ele vai incidir ainda que o agente não consiga obter a vantagem. Vejam lá em cima, ó, a hora que o legislador descreve a conduta, ele diz: se o crime de incêndio for cometido, for praticado com o intuito, com a finalidade de obter a vantagem pecuniária, basta a finalidade, ainda que ele não consiga obter essa vantagem econômica. Tá? Portanto, ele ateou fogo para queimar os títulos, ainda que os títulos não sejam queimados. Ainda que ele tenha que pagar a dívida. Ele ateia fogo para queimar o estoque, ainda que o estoque não seja queimado. Ou ainda que, queimado o estoque, a empresa consiga repor e concorrer lá à licitação e ganhar a licitação. Tá? Uma coisa não está condicionada à outra, tá? Isso é importante. A obtenção efetiva é o exaurimento do crime, tá bom? Aqui basta a finalidade, basta o indivíduo agir no incêndio para alcançar aquele fim. Não precisa alcançar, tá bom? E a outra observaçãozinha que eu já mencionei,
é que precisa ser para interesse próprio ou para interesse alheio. Vamos lá. Agora entra um ponto mais controvertido, tá bom? Há algumas divergências, vocês vão encontrar aí entre doutrina e os nossos tribunais. Que é aquele indivíduo que causa o incêndio tendo como intenção obter uma vantagem relacionada aí ao valor de seguro. Então imagine vocês a seguinte situação: eu fiz um seguro do meu carro, ou eu fiz um seguro da minha casa, e se eu for vender o meu carro no comércio comum, eu vou conseguir pelo meu carro 50 mil, mas pelo seguro que eu fiz do meu carro, eu conseguiria 70, 80 mil. E aí então eu ateio fogo no meu carro, ou ateio fogo na minha casa para obter o valor de seguro. Veja que agora a conduta está voltada ao valor de seguro. E para isso, pessoal, nós temos o crime de estelionato, que provavelmente vocês já estudaram lá no ano passado. Tá? O artigo 171, parágrafo 2º, se não me falha a memória, inciso 5º, determina aí a fraude para a obtenção de valor de seguro. É quando o indivíduo ateia fogo na casa dele ou no carro dele, que são esses exemplos que eu coloquei, para receber o valor de seguro, que é um valor maior do que se ele fosse vender a casa ou se ele fosse vender o carro. Tá? Isso está lá no artigo 171 do Código Penal como estelionato. E aí é que começa, é exatamente aí que reside as divergências. Para uma corrente doutrinária, tá? Entende que o estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Tá? O estelionato tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Logo, a pena do crime de incêndio é mais gravosa, é de 3 a 6, e se você aplicar o aumento de 1/3, ela aumenta mais ainda. Tá? 1/3 sobre o mínimo 3 vai para 4, 1/3 sobre o máximo 6 vai para 8. Tá? Então, de 3 a 6 passa a ser de 4 a 8 no crime de incêndio. Então, entende essa primeira corrente aí, que o crime de incêndio, por ser um crime mais gravoso, tá? Ele acaba absorvendo o crime de estelionato. Então, ele vai responder pelo incêndio e não pelo estelionato. Mas aí você esbarra num probleminha aí, tá? Nós vamos daqui a pouquinho falar. Por que essa primeira corrente ela é um pouco estranha. Na segunda, diz o seguinte: o crime de estelionato, ele trata do indivíduo atear fogo para obter vantagem de seguro. Portanto, é um crime especial em relação ao incêndio, que é um crime geral, qualquer perigo comum. Tá? No crime de incêndio, precisa gerar o perigo comum, enquanto no crime de estelionato, nem ocorrendo o perigo comum. Pode não ocorrer perigo algum. Né? Então eu boto meu carro num local ermo e ateio fogo nele. Tá? Para essa segunda corrente, ele vai responder pelo crime de estelionato, que é um crime especial. Tá? Só há o estelionato nesta forma quando o indivíduo tiver como finalidade obter a fraude em seguro, na obtenção do valor de seguro. Portanto, ele responderia por estelionato e não por incêndio, porque o incêndio é crime de perigo comum e o estelionato é um tipo penal especial, tá bom? E aí vem algumas decisões jurisprudenciais aí de tribunais superiores, inclusive você extrai isso até de algumas decisões de STJ, tá? O que há o entendimento aí das jurisprudências é que nessa situação que nós estamos tratando aqui, nós estamos diante de uma situação de concurso de crimes. Quando que haverá o concurso de crimes? O indivíduo vai responder pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, ou seja, incêndio com a pena aumentada, e artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º, se o agente, ao destruir a coisa própria, portanto o carro dele ou a casa dele, ele tinha como intuito haver aí a indenização do valor de seguro. E para isso ele usa como meio o fogo, o incêndio. Tá? E, em decorrência deste comportamento, gerar perigo comum.
Então, se ele, ao atear fogo na casa dele para obter o valor de seguro, ocorrer também o perigo comum, ele vai responder pelos dois crimes. Tá? Ele vai responder pelos dois crimes. Ele vai responder tanto pelo 250, parágrafo 1º, incêndio com a pena aumentada de 1/3, e também pelo artigo 171 do Código Penal. E se não houve a questão do perigo de dano a número indeterminado de pessoas, se não houver um perigo comum, aí ele vai responder só pelo artigo 171, que é o estelionato. Havendo perigo comum, ele vai responder pelos dois crimes. E entende alguns que há o chamado concurso material de crimes. Por que o concurso material? Porque os bens jurídicos são distintos. O estelionato protege, tá? Tem como bem jurídico individual o patrimônio da seguradora, enquanto o artigo 250 do Código Penal tutela o bem jurídico coletivo, a incolumidade pública. Tá? E, portanto, se os bens jurídicos tutelados são distintos, nós não estamos diante de uma situação de bis in idem. Tá? É isso que acaba predominando. Então, professor, o indivíduo ateou fogo na casa dele para obter a vantagem, né, como indenização lá do seguro. E não houve perigo comum nessa conduta, nesse comportamento. Ele vai responder só pelo 171, parágrafo 2º, inciso 5º. Houve perigo comum, os bens jurídicos são distintos, ele vai responder em concurso de crimes, concurso material, porque um tutela a incolumidade pública, o outro tutela o patrimônio. É isso o entendimento que se predomina. Uma outra observaçãozinha importante, e se o fim do ateamento do fogo for um fim político, né? Então, por exemplo, o agente está lá, inconformado, né? Ou em decorrência de um inconformismo político do indivíduo, tá? Ele acaba causando aí um incêndio. A finalidade, a causa que levou ele a tornar-se um incendiário é político. Tá? Agora, nessa situação, pessoal, esquece o 250 do Código Penal. Agora nós aplicamos lá a lei dos crimes contra a segurança nacional. Tá? Lei 7.170 de 83. Tá? Você vai aplicar o artigo 20 dessa lei. Lei de Segurança Nacional, ou Lei dos Crimes contra a Segurança Nacional, se a finalidade for política geradora do incêndio. Se ele tiver como fim político gerar ou causar um incêndio, você tem uma lei especial, uma lei específica quanto a isso, tá bom? De novo, voltando aqui, como que se pede isso em concurso? Rapidinho, tá? De novo, imagine vocês a seguinte situação. O indivíduo A, né, ele acaba ateando fogo, né, em uma loja de tecido, a loja de tecido pode ser dele, né? Então ele tinha um seguro da loja de tecido. Vamos pegar aí o Lincoln como exemplo. Tá? O Lincoln, em Santa Fé, tem uma loja de tecidos e ele faz um seguro da loja de tecidos. Não está vendendo nada nesse período. Ele fala, tá feia a coisa, eu vou meter fogo aqui na minha loja, tá? Para receber o valor de seguro. E ao atear fogo na loja dele, ele coloca em risco todas as lojas que estão ali vizinhas a dele. E aí vem a pergunta, em razão dessa conduta, em razão desse comportamento, qual vai ser o crime aí do Lincoln? Tá? Hipotético isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele responde pelo crime de perigo para a vida ou a saúde de outro, e lá no artigo 132, é um perigo individual. Ele responde por um incêndio culposo, se ele foi lá e ele ateou o fogo propositadamente. Ele responde pelo estelionato qualificado pela fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro. É a alternativa C. Vamos analisar a alternativa D. Ele responde por incêndio doloso qualificado pelo intuito de obtenção de vantagem econômica em proveito próprio ou alheio, em concurso com o estelionato. Ou ele responde pelo estelionato simples. Pessoal, nas alternativas aí que eu passei para vocês verificam que incêndio doloso qualificado seria aí o aumento, né? Na verdade, não tem qualificadora
nenhuma no caso específico, tá? Mas ele responde sim em concurso com estelionato. É a alternativa mais próxima quanto a essa situação, tá bom? Feito isso, analisamos aqui todos os detalhes em relação à primeira situação de aumento de pena inserida no parágrafo 1º do 250. Vamos passar a analisar agora de forma bem rápida, porque ele é longo, o inciso 2º, que trata agora, está relacionado agora ao local em que o crime de incêndio ocorre, tá bom? Vamos, no nosso próximo vídeo, falar dessa segunda hipótese.